Percebe como certas pessoas exercem um domínio quase mágico sobre o ambiente, sem proferir uma palavra sequer? Elas não precisam elevar a voz ou implorar, simplesmente se retiram, e subitamente, a atmosfera se transforma. A energia do lugar muda. As pessoas ao redor começam a questionar, a sentir a falta, a correr atrás. Imagine você adotando essa mesma postura, deixando de reagir impulsivamente a cada estímulo, escolhendo o silêncio em vez da resposta imediata, optando pelo recuo em vez da explosão. Qual seria o resultado? Eis a chave. Ao cessar essa disponibilidade constante, emocional, física, psicológica, o mundo ao seu redor entra em desequilíbrio. As pessoas se habituaram a te controlar através de suas reações, seus impulsos, sua previsibilidade. Mas no instante em que você escolhe se afastar, o jogo se inverte. Aqueles que pensavam te conhecer percebem a vastidão do seu desconhecimento. Como disse Kant, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Reflita sobre isso. Quando você se torna inacessível, quem se desespera? Quem se irrita? Quem tenta te provocar para obter alguma reação? Isso revela muito mais sobre eles do que sobre você, expondo o quanto você ainda pode estar sendo manipulado sem perceber. Você se doa excessivamente para agradar, para manter uma falsa paz, para evitar perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram verdadeiramente ao seu lado. Cada sim forçado, cada resposta imediata, cada reação emocional entrega um fragmento da sua energia. Ao final do dia, o que resta é exaustão, frustração, um vazio inexplicável. A razão, sua excessiva disponibilidade para quem não merece sequer um instante do seu silêncio. Este vídeo não propõe um isolamento do mundo, mas sim uma escolha de si mesmo. Trata-se de internalizar o que Jung denominou individuação, o processo de se tornar inteiro, autêntico, completo. E esse processo se inicia quando você compreende que o silêncio pode ser mais eloquente que 1000 argumentos, que o recuo, quando motivado pela consciência e não pelo medo, é um ato de poder. Portanto, olhando diretamente em seus olhos, pergunto: por quanto tempo mais permitirá que as emoções alheias te controlem? Por quanto tempo mais reagirá como um fantoche a cada toque em suas feridas? Talvez seja o momento de cortar esses laços, de se retirar, de se envolver em um véu de mistério. Porque quando sua disponibilidade cessa, tudo se transforma. Desde cedo, fomos condicionados a estar sempre presentes, a responder prontamente, a agradar, a dizer sim mesmo quando o desejo era um sonoro não. Fomos levados a crer que nosso valor reside nessa disponibilidade incessante. Mas aqui reside uma verdade talvez nunca antes revelada. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, mas uma prisão. Enquanto você acreditar na necessidade de estar acessível a todo instante, emocionalmente ou de qualquer outra forma, permanecerá suscetível à manipulação, à exaustão e ao esquecimento assim que sua utilidade se esgotar. A razão é simples. Estar sempre disponível te torna previsível, e tudo o que é previsível se torna ferramenta. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional, acionando-o quando necessitam de atenção, alívio, validação, para depois te relegarem à prateleira. Imerso na ilusão de que sua disponibilidade gerará reciprocidade, você não percebe a armadilha. O mundo não opera dessa maneira. Carl Jung discorreu sobre a persona, essa máscara que utilizamos para buscar aceitação, amor e reconhecimento. É essa máscara que te torna excessivamente disponível. Você mascara seu sufoco com o está tudo bem. Responde mensagens instantaneamente mesmo exausto. Se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Contudo, a verdade é que quanto mais você se coloca no palco alheio, mais desaparece do seu próprio. Estar disponível incessantemente é uma forma sutil de autoabandono, uma busca incessante por aprovação, uma tentativa de evitar a rejeição, de controlar a imagem que os outros constroem de você. Mas esse controle tem um preço. Sua paz, sua energia vital, distribuída como se fosse inesgotável, quando na verdade é finita, extremamente limitada.
As pessoas que te querem sempre disponível não anseiam por você, mas pelo que você oferece: validação, companhia, distração, conforto emocional. E quando você muda, quando estabelece limites, quando cessa as reações automáticas, essas mesmas pessoas se irritam, te acusam, te rotulam como estranho. A mudança não reside em você, mas na sua recusa em ser funcional para elas. E aqui reside uma verdade cruel. Quanto mais disponível você se mostra, menor o seu valor. Aquilo que é abundante demais se torna descartável emocionalmente. Ninguém respeita o que não precisa conquistar, ninguém valoriza o que sempre esteve ali. Pare e reflita. Quem realmente merece seu tempo, sua atenção, sua presença, seu silêncio? Mas antes de responder, é crucial compreender algo fundamental. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão facilmente? O que se esconde por trás desse desejo quase automático de agradar, justificar, responder? A resposta reside no que Carl Jung denominou energia psíquica. E este será o tema da próxima parte. Sua energia é seu bem mais precioso, e se você não aprender a protegê-la, outros a usarão contra você. Já ponderou sobre as projeções que os outros depositam sobre você e o quão profundamente isso te perturba? Estamos adentrando um território sombrio, o da manipulação silenciosa. Na próxima etapa, exploraremos como indivíduos oportunistas se nutrem da sua energia e como sua indisponibilidade desarma completamente esses jogos. Prepare-se para confrontar aqueles que sempre te drenaram sem que você percebesse. Você acredita estar no controle? Pensa que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais obscura. A maioria de suas respostas emocionais são programadas, e quem compreende isso te manipula com facilidade. Indivíduos oportunistas não necessitam de gritos, ameaças ou coerção. Eles simplesmente acionam os botões que você deixou expostos, e você reage invariavelmente. Carl Jung denominou isso projeção, o mecanismo pelo qual as pessoas projetam nos outros aquilo que não conseguem enxergar em si mesmas. Mas há outra faceta dessa dinâmica que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente disponível você se mostra, mais se transforma em uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquele amigo que só te procura em momentos de crise? Aquele parceiro que sempre espera que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia apenas enquanto você é útil? Nada disso é aleatório. Eles não estão se relacionando com você, mas com a ideia que construíram de você, com o papel que você aceitou representar. E por que você aceita? Por medo. Medo de decepcionar, de não ser amado, de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não se manifesta em gritos, mas no silêncio da culpa, quando você sente que deve algo ao outro, que precisa estar disponível, que precisa ajudar, mesmo que isso te consome por dentro. Aqui reside o ponto crucial. O manipulador não precisa te controlar, apenas precisa que você continue agindo da mesma maneira. Mas quando você cessa suas reações, o jogo se desfaz. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se retirar sem justificativas, as projeções começam a desmoronar, a máscara que colocaram em você cai. Isso gera um profundo desconforto nas pessoas, pois repentinamente não sabem mais quem você é. É pior, são forçadas a olhar para si mesmas. Nem todos estão preparados para esse confronto. Sua indisponibilidade representa uma ameaça, pois obriga os outros a encararem seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o ruído interno que eles tentam evitar. Então surge o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você esteja errado, mas porque você deixou de servir como um espelho conveniente. Jung afirmava: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se retira, quando deixa de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir, e isso é insuportável para quem sempre te usou como fuga. Mas e quanto a você? Está pronto para suportar o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado, talvez até atacado por se proteger? Está preparado para enfrentar o silêncio que sucede à ruptura?
Porque é precisamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é sobre isso que discorreremos agora. Como o silêncio pode ser a arma devastadora da psique humana e como ele altera completamente a dinâmica entre você e o mundo. O poder do silêncio consciente. Vivemos em um mundo ruidoso, onde todos almejam ser ouvidos, responder rapidamente, vencer discussões inúteis, provar sua razão, mesmo que isso custe a própria paz. Mas existe um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam. O poder do silêncio. Não o silêncio da passividade, não o silêncio da covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. Um silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung concebia o silêncio não como um vazio, mas como um solo fértil para a transformação interior. Ao cessar as reações, você inicia a observação, e nessa observação, padrões antes despercebidos se revelam. Jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem, repetições emocionais. O silêncio propicia a lucidez, e a lucidez é perigosa para quem busca te controlar. Já notou o pânico que se instala em algumas pessoas quando você não responde, quando não se explica, quando simplesmente desaparece? Não é saudade, é perda de controle. Enquanto você se manifesta, permanece dentro do jogo deles. Mas ao se calar, você redefine as regras, desequilibrando aqueles que se nutrem de sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz, mas o domínio sobre sua própria energia, a recusa em ser arrastado pelo caos emocional alheio, a escolha consciente de não se envolver em batalhas que apenas te desgastam. Jung ensinava que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, exige essa retirada, pois somente no silêncio é possível ouvir a própria voz, livre da interferência do mundo. Mas atenção, o silêncio tem um preço. Ele afastará aqueles que valorizavam apenas o papel que você representava, te fará parecer incompreensível para quem só enxergava suas projeções, te fará ser acusado de frio, distante, arrogante. Mas tudo isso são reações de quem nunca quis lidar com sua profundidade, apenas com sua utilidade. A verdade é dura. Quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna com suas palavras, pois compreende que cada frase é um investimento de energia, e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é fuga, mas soberania, a linguagem daqueles que não precisam mais provar nada a ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a confrontar seus próprios pensamentos, seu próprio ruído interno. E esse desconforto revela muito mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa justificar sua ausência, ela se justifica por si só. E aqueles que se sentem ameaçados por ela revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter o próprio. O silêncio que reconstrói. Mas o silêncio mais poderoso não é o que perturba o outro, mas o silêncio que te reconstrói, o silêncio que te religa a algo além da aprovação externa, que te devolve sua energia vital, que te reconecta com sua essência. E é nesse espaço interno, livre das demandas alheias, que você começa a recuperar sua força verdadeira. Existe uma narrativa silenciosa em que você sempre assume o papel do compreensivo, do acessível, daquele que está sempre disposto a ajudar. Carl Jung compreendeu que todo o processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, e sim um isolamento sagrado, um tempo de recolhimento interior onde você aprende a ouvir sua própria voz sem a interferência do mundo, um tempo onde você reconstrói sua identidade não baseada no olhar dos outros, mas a partir do seu próprio centro. Quer um bom termômetro da sua evolução? Observe quem começa a se afastar de você quando você se torna mais reservado, quem tenta te provocar quando você para de reagir, quem te acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado, mas provas de que você começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável no início. Você se sentirá culpado, achará que está sendo egoísta, ou virá que está sendo frio, distante, duro. Mas tudo isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida inteira sendo condicionado a se colocar em segundo plano. É natural que a mudança cause desconforto em você e em todos que se beneficiaram da sua antiga versão.
A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando você se afasta de ambientes tóxicos, reafirma que sua paz vale mais do que qualquer conexão falsa. Quando você para de se explicar, começa a ser respeitado, ainda que por poucos. Mas nem todos estão prontos para esse tipo de presença. Sua ausência emocional exporá feridas que os outros não querem ver, revelará o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que sobrevém a ruptura. E com a ruptura, a dor, a solidão, o afastamento, a sensação de perda. Mas a verdade é que você não está perdendo, você está se libertando. O que acontece depois do silêncio? Quando você para de estar disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro, o silêncio. Um silêncio desconfortável que parece gritar dentro de você. Você se questiona. Será que fiz a coisa certa? Será que estou sendo duro demais? Será que estou perdendo pessoas que gostavam de mim? Mas, pouco a pouco, esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar. E então surge a solidão, mas não a solidão da ausência, e sim a solidão da presença total, a sua própria, a solidão dos fortes, a solidão de quem não se trai mais para manter os outros por perto. E nesse espaço onde antes havia confusão, entra a clareza, onde antes havia ansiedade, entra a paz, onde antes havia carência, nasce uma nova força, a força de ser inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung afirmava que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, exige que você se distancie do coletivo, que você se desidentifique da máscara, que você caminhe só por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo ao decidir se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo, você está voltando para si, de reator a criador. É nesse ponto que você para de ser moldado pela circunstância, se começa a moldar sua realidade a partir de dentro. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que, na verdade, nunca quiseram você. Quiseram o papel que você representava. Agora que você não se encaixa mais nesse papel, elas não sabem o que fazer, e isso é libertador. Você perderá pessoas, mas encontrará a si mesmo. Você se afastará de lugares, mas se reconectará com sua essência. Você será incompreendido, mas finalmente começará a ser respeitado, porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna raro, valioso, inesquecível. Este é um renascimento. Não se engane. O começo de uma vida onde você não aceita mais migalhas emocionais, onde jogos mentais não têm mais espaço, onde vazios disfarçados de afeto não te prendem mais. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho, uma parte de você já entendeu que ser amado não vale nada se para isso você tiver que se abandonar, e que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe a solidão por um tempo. Agora eu te pergunto, você está pronto para ser mal interpretado, rejeitado ou até odiado em nome da sua liberdade interior? Você está disposto a pagar o preço de ser quem você é? Se essa mensagem te tocou, se fez sentido para o seu momento de vida, escreva nos comentários, eu escolho a minha paz. Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transição. E não esqueça, continue assistindo os próximos conteúdos que serão tão valiosos quanto esse. Se inscreva no canal para nos ajudar a produzir mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.